Oi, eu sou o Jorge Guerra. Eu sou a Kelly Cadanos. E esse é o Direito em Português, um projeto do Regra dos Textos que te ajuda a entender um pouco melhor sobre os assuntos jurídicos que são a bola da vez da discussão. Hoje a gente vai falar sobre as suspeitas envolvendo o presidente da República, Jair Bolsonaro. Nas últimas semanas, pipocaram várias suspeitas envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e o governo federal. As suspeitas vão de irregularidades na compra de vacinas até a prática de rachadinha no gabinete, quando Bolsonaro era deputado federal. O presidente é investigado em 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal e também está na mira do Tribunal Penal Internacional. Isso não é pouca coisa! Hoje, a gente vai te mostrar todas as suspeitas envolvendo o presidente da República e quais são os possíveis desfechos para cada uma delas. O caso mais recente é a investigação para saber se o presidente da República cometeu ou não o crime de prevaricação na compra da vacina indiana Covaxin. No início de junho, a ministra do STF, Rosa Weber, atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e abriu um inquérito para apurar o caso. As suspeitas surgiram na CPI da pandemia no Senado e a gente já falou sobre isso nesse vídeo aqui. Qual lado que sobe o negócio? É no lado direito. Direito, então fazer assim. Não, esquerdo. Não, Então, é esse. É, assim. Assim coloca. Esquerdo. Os senadores investigam as ações e omissões do Poder Federal na condução da pandemia de Covid-19. Se você perdeu esse vídeo, pode clicar aqui em cima para saber o que é que essa CPI está investigando. Em depoimento à comissão, o deputado federal Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, e o irmão dele, o servidor público do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, disseram que alertaram pessoalmente Bolsonaro sobre possíveis irregularidades na importação da Covaxin. Segundo o depoimento dos irmãos Miranda, Bolsonaro teria dito que isso é coisa do Ricardo Barros, o líder do governo na Câmara, e prometeu acionar a Polícia Federal para investigar o caso, mas isso não aconteceu. A gente contou essa história na semana retrasada, lembra? Bolsonaro admitiu ter conversado com Miranda, mas negou qualquer irregularidade. Depois, ele falou que não tem como saber tudo o que acontece dentro dos ministérios. Então eu não tenho como saber o que acontece nos ministérios, eu vou na confiança em cima de ministros. E mais recentemente, ele falou que não pode tomar providências sobre tudo que chega ao conhecimento dele. Eu não posso simplesmente chegar qualquer coisa para mim e ter que tomar providência imediatamente. O inquérito ainda está na fase inicial de investigação. E para que o crime de prevaricação se confirme, é preciso apenas comprovar que o presidente sabia que um crime poderia estar sendo cometido dentro do Ministério da Saúde e não fez nada. Nesse caso, não é nem necessário que o crime tenha de fato ocorrido. O crime de prevaricação pode ser enquadrado na lei de responsabilidade e, se comprovado, pode sim embasar o pedido de impeachment do presidente pela via judicial. Se a PGR denunciar o presidente, a Câmara precisa autorizar o STF a abrir uma ação penal. A gente também já explicou como é que funciona esse procedimento nesse vídeo aqui. Nesta semana, Bolsonaro disse que não pode ter cometido crime de prevaricação porque esse crime se aplica apenas a funcionários públicos. Acontece que o presidente da República é sim um funcionário público. Apesar de chegar ao cargo pela via eleitoral e não por concurso público, Bolsonaro atua em uma função pública. Você entendeu, velho? A própria ministra Rosa Weber apontou que, caso as denúncias dos irmãos Miranda se confirmem, Bolsonaro pode ser enquadrado no artigo 319 do Código Penal, que descreve o crime de prevaricação. Mas afinal, como é que a EPF poderia comprovar se houve ou não crime nesse caso? Bolsonaro tinha a obrigação de pedir a instauração de um inquérito para acompanhar o caso ou apenas de notificar o ministro da Saúde e pedir que ele tomasse providências? Essas perguntas terão que ser respondidas ao longo do desenrolar do caso. Além disso, é preciso que fique comprovado que uma eventual omissão por parte de Bolsonaro tinha algum interesse pessoal, que não consista em receber dinheiro, porque nesse caso seria um crime de corrupção. Mas esse é apenas um dos inquéritos no Supremo envolvendo diretamente o presidente. Muita treta, muita treta. Bolsonaro também é investigado no caso envolvendo a suspeita de interferência política na Polícia Federal. Esse segundo inquérito foi aberto depois que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu demissão, alegando a tentativa de Bolsonaro em interferir no comando da PF. O caso estava nas mãos do ministro Celso de Mello no STF. Depois que ele se aposentou, o caso passou para o ministro Alexandre de Moraes. Foi nesse inquérito que foi tornada pública aquela reunião ministerial do dia 20 de abril de 2020, que deu o que falar. Lembra? O que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Atualmente, o inquérito está parado, esperando o depoimento do Bolsonaro.
o STF ainda não decidiu se o presidente deve depor pessoalmente ou por escrito. A gente também já explicou isso aqui no Direito em Português, então se você perdeu, clique aqui e pega o link. E aqui vai ser o mesmo procedimento. Se a PGR denunciar, a Câmara precisa autorizar a abertura de um processo para julgar o presidente. Os crimes investigados aqui são coação no curso do processo, advocacia administrativa, obstrução da justiça, corrupção passiva privilegiada, prevaricação e falsidade ideológica. Muita treta, vixe, muita treta, vixe. Além de Bolsonaro, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, também está entre os investigados. Mas além das duas investigações no STF, Bolsonaro também ganhou mais uma vez os holofotes em um caso envolvendo as rachadinhas em seu gabinete quando era deputado federal. Rachadinha é o nome dado à prática da devolução de salários de assessores para determinado parlamentar a partir de um acordo ou como uma exigência para a contratação. 2 filhos do presidente também são investigados pela prática, o vereador Carlos Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro. Recentemente, o UOL revelou áudios em que a ex-cunhada do presidente admite a prática de rachadinha no gabinete de Bolsonaro quando ele ainda era deputado federal. Apesar dessa denúncia, Bolsonaro não pode ser denunciado pelo caso. Isso porque, como presidente da República, ele só pode ser denunciado por crimes cometidos durante o seu mandato. Qualquer processo contra ele que tenha começado antes do mandato ficaria suspenso, por exemplo. Porém, quando deixar o cargo, ele pode também ser denunciado por esse crime se houver indícios suficientes. E além desses 2 casos investigados no STF e das suspeitas envolvendo a sua atuação como deputado, Bolsonaro é alvo de uma representação no Tribunal Penal Internacional, conhecido também como Tribunal de Haia, por crimes contra a humanidade, genocídio dos povos indígenas, ataques à liberdade de expressão, entre outros. Muita treta, vixe, muita treta, vixe. Entre as representações contra ele na Corte Internacional está a que envolve o avanço do desmatamento na Amazônia. O Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos e a Comissão Arnes pedem que o presidente brasileiro seja investigado por, abre aspas, incitar o genocídio e promover ataques sistemáticos contra os povos indígenas no Brasil, fecha aspas. Em dezembro do ano passado, os procuradores que trabalham no Tribunal de Haia aceitaram analisar se o tribunal tem ou não poderes para investigar essa questão. Essa é a primeira vez que um caso contra um presidente brasileiro avança no Tribunal Penal Internacional, que é o principal órgão judiciário da ONU. Quer saber um pouco mais sobre o Tribunal Penal Internacional, como ele funciona e quais são as suas atribuições? Pode deixar aqui nos comentários que a gente grava um próximo vídeo explicando tudo certinho pra vocês. Não esqueça também de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que tiver novidades por aqui. Até a próxima! Tchau! Tá parecendo certo, Jorge? Vamos fazer certinho agora então, amado? Vamos!